Os irmãos, alguma vez já tiveram que fazer uma prova na vida de vocês? Quantos aqui já tiveram que fazer prova? Todos, né? E geralmente, o que nós mais gostamos quando nós fazemos uma prova? Uma prova com consulta. Por quê? Na prova com consulta, a gente tem mais segurança. Na prova com consulta, a gente consegue se lembrar daquilo que a gente estudou, porque às vezes a gente anotou no caderno. Existem às vezes os alunos que nem mesmo fizeram anotações no caderno e aí não tem nem o que consultar. Mas, de uma forma ou de outra, às vezes o aluno sempre pediu uma prova com consulta, porque mesmo não tendo nada anotado no seu caderno, ainda assim ele poderia ver o que estava anotado no caderno do coleguinha. E as consultas médicas. Será que nós temos consultado os nossos médicos? Porque é normal também, nós estamos passando mal, nós temos uma dor de cabeça, nós passamos por alguma febre ou alguma indisposição, nós corremos para consultar um médico. Nós corremos para consultar um dentista quando temos um problema de dor de dente. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para todos os irmãos. E quando nós temos problemas na alma? Quando nós temos problemas que não dá para ser resolvido pelos seres humanos? A quem nós temos consultado? A quem nós temos buscado? Por isso que o título da mensagem de hoje é Consultando a Deus. Será que nós temos consultado o Senhor com frequência? Com a mesma frequência que nós correríamos ou com o mesmo empenho que nós teríamos se fosse uma prova com consulta? Porque imaginem, irmãos, se eu chegasse aqui para vocês e falasse assim: hoje é dia de prova, mas é prova com consulta. Com certeza você ia querer buscar a primeira coisa, fazer o que estivesse possível ao seu alcance para buscar o seu material para fazer essa prova com consulta. Mas e nas provas, nas provações da vida? Será que nós estamos nos lembrando, será que nós estamos tendo o mesmo empenho de consultar a Deus para todas as coisas que nós estamos fazendo nas nossas vidas? Consultar a Deus, consultar a Deus. O texto que eu gostaria de compartilhar está em 1 Crônicas, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 17, que nós vamos ver a vida de Davi. E esse texto me chamou bastante atenção pelo empenho que ele tinha de consultar a Deus antes de realizar qualquer coisa na sua vida. Então, Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi e madeira de cedro, e pedreiros e carpinteiros para lhe edificarem uma casa. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, porque por amor do seu povo de Israel, o seu reino se tinha exaltado muito. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou ainda mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samuá, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elissuá, Eupelete, Nogá, Nefeg, Jafiá, Elissama, Beeliada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo o Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo Davi, saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus? É uma pergunta que ele fez ao Senhor antes de ir para a guerra. O Senhor os entregará nas minhas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou. E disse Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar de Baal-Perazim. Ali deixaram os seus deuses e ordenou Davi que se queimassem os deuses. Versículo 13. Porém os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. De novo
Davi consultou a Deus, e este lhe respondeu: não subirás após eles, ou seja, você não vai persegui-los neste momento, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a luta, porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Nós conhecemos bem a história de Davi. Davi era um rapazinho que cuidava de ovelhas. De repente, o Senhor enviou o sacerdote, profeta Samuel, para ungir Davi como rei. Samuel, por ele mesmo, teria ungido o primeiro irmão de Davi como rei, o mais velho, porque ele olhou para aquele irmão de Davi e falou: este provavelmente é o rei. Olha como ele é forte, como ele é bonito. Mas o próprio Deus falou no coração de Samuel que aquele não deveria ser o rei, porque Deus olha o coração e não vê como o homem que olha a aparência. Deus olha o coração das pessoas. Tudo bem, Davi foi ungido como rei, mas vocês acham que do dia para a noite ele se tornou rei? Não. Demorou um bom tempo até que ele pudesse se tornar rei. Davi precisou vencer o gigante Golias. Davi começou a ser perseguido por Saul. Davi teve que fugir de Saul por inúmeros lugares. Teve a sua vida ameaçada por diversas vezes até se tornar rei de Israel. E essa passagem, ela está falando exatamente disso. O livro de 1 Crônicas, ele é como se fosse uma repetição de 1 e 2 Samuel, de 1 Reis, de 2 Reis, porque isso é comum nos escritos dos antigos. Por exemplo, o próprio Evangelho, nós temos 4 para saber a respeito da vida de Jesus. Era normal ter essa repetição dos livros ou histórias serem contadas simultaneamente nos livros, o que comprova a realidade dos fatos que foram vividos na vida dos personagens bíblicos. Amém? Tudo bem, até aí, ok. Então, Davi se tornou rei, Deus o confirmou como rei, mas vocês acham que a vida dele como rei foi fácil? Não. Mesmo sendo rei, ele passou por dificuldades. E ao se tornar rei, o texto aqui nos diz o quê? Que os filisteus, que eram inimigos de Israel e vizinhos de Israel, era do lado a nação uma da outra, ficou enfurecida, ficou brava com Davi se tornando rei. E aí com isso eles foram pelejar, eles foram lutar contra Davi e o seu reinado. Mas o que Davi fez diante da luta, diante da batalha? Vocês acham que ao ouvir essa notícia, ele pegou a sua espada, contou o número das pessoas que tinham à sua disposição e falou: vamos para a batalha? Não. Primeiramente, ele consultou a Deus. Ele foi ter um tete-a-tete com o Senhor. Ele foi ter uma conversa com Deus antes de tomar qualquer tipo de decisão a respeito da batalha que ele tinha à frente. Irmãos, esse texto ele me chamou muita atenção. Sabe por quê? Porque talvez nas nossas vidas atualmente nós não temos essa mesma disposição de Davi nas novas gerações que nós estamos vivendo, essa disposição de Davi de consultar constantemente a Deus. Nós estamos até mesmo agindo antes de consultarmos a nós mesmos.
antes de pensarmos, de raciocinarmos, nós já estamos agindo. É verdade ou não é? Muitas vezes eu nem converso com a minha esposa, muitas vezes eu nem converso com o meu marido e já estou tomando uma decisão. Por quê? Estamos em uma geração em que tudo fica pronto de uma hora para outra. Nós temos a resposta constantemente, rapidamente, de um momento para o outro. Eu costumo brincar que nós somos a geração micro-ondas. Você coloca 15 segundos o seu prato no forno, seu almoço está pronto, sua janta está pronta. No máximo 1 minuto, sua janta já está pronta. E com isso, nós vivemos nesse vício de agirmos antes de pensarmos e antes mesmo de consultarmos a Deus. Mas, por que Davi sempre, geralmente, consultava a Deus? Porque não era em todas as situações, precisamos reconhecer isso. Mas, Davi consultava a Deus, primeiramente, porque ele reconhecia que tudo que ele tinha vinha de Deus. É o que diz aqui, ó, no capítulo 14, versículo 2. O que Davi fez? Ele reconheceu que o Senhor o confirmara rei sobre Israel. Vamos ler comigo, irmãos? Davi reconheceu que o Senhor o confirmara rei sobre Israel. Porque por amor do seu povo de Israel, o seu reino se tinha exaltado muito. Davi, ele teve a humildade de reconhecer que tudo o que ele havia se tornado até aquele momento não vinha pelo seu próprio esforço, não vinha pelas suas habilidades na batalha, mas vinha porque Deus desejou que ele estivesse naquele lugar. E por amor de Deus ao seu povo de Israel, Deus exaltou muito o reinado de Davi. Davi reconheceu isso. E por que muitas vezes nós não temos consultado, buscado a Deus nas nossas vidas? Porque nós nos esquecemos de que se nós estamos onde nós estamos hoje, é porque Deus nos colocou neste lugar. Reconhecimento daquilo que Deus fez por nós. Amém? Porque foi Deus que te deu o que você tem hoje. Foi Deus que te deu a sua casa, foi Deus que te deu o seu marido, foi Deus que te deu a sua esposa, foi Deus que te deu os seus filhos, foi Deus que te deu o seu trabalho, foi Deus que te deu saúde. Vejam essa pandemia que nós estamos vivendo. Infelizmente, quantas pessoas perderam as suas vidas. Mas mesmo assim, nós estamos aqui, porque Deus quis que estivéssemos aqui, e Ele quer que estejamos aqui. Reconhecimento é o que falta no coração de muitas pessoas atualmente. O ser humano tem se tornado cada vez mais independente de Deus, não reconhecendo tudo aquilo que Deus faz em nossas vidas. Por isso que o ser humano tem padecido, por isso que o ser humano tem sofrido tudo o que vem sofrendo. Falta de reconhecimento a Deus. O ser humano toma as suas decisões, casam-se, dão em casamento e se esquecem muitas vezes de buscar a Deus, de reconhecer que Deus é que faz todas as coisas. Pedem por emprego, falam: Senhor, muito obrigado, Senhor, eu quero um emprego, Senhor, me dá um emprego, meu pai, me dá um emprego. Aí muitas vezes está no emprego, fica infeliz com aquele emprego, acontece alguma coisa que ele fica infeliz, pede demissão daquele emprego sem antes consultar a Deus, e aí depois vai lá orar novamente: Senhor, me dá um emprego, Senhor, me dá um emprego. Aí Deus fala no seu coração: mas eu te dei um emprego, o que você fez com aquele emprego? Você saiu daquele emprego sem antes me consultar, filho meu. Pai, eu estou sofrendo no meu casamento, pai, eu estou sofrendo na minha vida, pai, eu estou sofrendo no meu namoro. Aí Deus fala, o Espírito Santo fala no nosso coração: quem mandou você casar sem antes me consultar, filho meu? Quem mandou você fazer tal coisa sem antes me consultar, filho meu? Você não reconheceu que eu sou o teu Deus e que eu preciso estar à frente de todas as coisas na sua vida. Eu preciso estar à frente de todas as decisões que você vai tomar.
Por isso que hoje, muitas vezes, você pode sofrer as consequências, porque você não me consultou. Davi reconheceu que Deus era o seu Senhor e que Deus é que lhe dava todas as coisas. E nós também precisamos constantemente reconhecer Deus nas nossas vidas. Reconheça que é Deus na sua vida. Não é pelos seus próprios esforços, pelos seus próprios méritos, é Deus. E uma vez que Davi reconheceu a Deus, o que ele foi fazer diante da batalha? O que ele foi fazer? O que ele foi fazer, irmãos, diante da batalha, diante da guerra? Ele consultou a Deus. A humildade de se dobrar diante de Deus, a humildade de pensar: Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Senhor, será que se eu subir contra esses inimigos eu vou vencer? Ele consultou a Deus, não somente uma vez, mas 2 vezes. É o que nós podemos ver aqui com relação ao versículo 8, que ele fala: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo-o Davi, saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Versículo 10 agora. Então Davi consultou a Deus uma vez, e ele perguntou: Senhor, eu subirei contra os filisteus? O Senhor entregará eles nas minhas mãos? Ao que Deus respondeu: sim, sobe, porque eu os entregarei. E ali Davi os derrotou. Depois no versículo 14, de novo, Davi consultou a Deus, procurou a sua resposta, o seu favor. Só que, diferentemente da primeira resposta, qual que foi essa resposta de Deus? Dessa vez, não subirás e enfrentarás eles diretamente após eles, mas rodeia por detrás. Você vai dar a volta neles, Davi. E ataca-os por defronte das amoreiras. Ou seja, o que Deus está fazendo aqui? Dando estratégias para Davi enfrentar a sua batalha. Vocês querem um Deus melhor do que esse? Além de dar a vitória, ele dá a estratégia daquilo que você tem que fazer para vencer. Olha o Deus maravilhoso e tremendo que nós servimos, irmãos. Ele nos dá a vitória e ele nos dá a estratégia daquilo que nós devemos fazer. Basta consultarmos a sua soberana vontade. Está com problemas financeiros? Consulte a Deus. Está com problemas na sua família? Consulte a Deus. Está com problemas nos seus relacionamentos? Consulte a Deus. Busque ao Senhor. Reconheça que é Ele que nos dá a vitória. Eu tenho certeza absoluta que Deus, além de dar a vitória, Ele dará estratégias para vencer as suas batalhas no dia a dia. Muitos costumam dizer que precisamos no Brasil vencer 10 gigantes e 1 leão por dia no nosso país. Tamanha a dificuldade. E podem ter certeza absoluta, irmãos, que para vencer os 10 gigantes e ainda esse leão, Deus nos dará as estratégias para vencermos todos eles. Estou com problema no meu casamento, Deus vai falar: filho meu, faça assim, faça assado, faça dessa maneira. Senhor, eu estou com problemas espirituais, faça assim, faça assado, faça dessa maneira. Deus deu a vitória para Davi e deu a estratégia para ele, irmãos. O que nós precisamos fazer? Consultar ao Senhor. Tá bom, pastor, consultamos o Senhor, tudo bem, mas como vamos consultar ao Senhor? A Bíblia é bem clara nas maneiras que podemos consultar a Deus. Saindo um pouco aqui desse texto, eu gostaria de compartilhar com todos os irmãos as maneiras que podemos consultar o nosso Deus. A primeira delas é através da oração. O Senhor Jesus Cristo constantemente orava. O Senhor Jesus, sendo Deus, constantemente estava buscando a presença do Pai. Sabe por quê? Porque ele reconhecia que ele necessitava do Pai, de uma conversa com o Pai,
em todos os momentos da sua vida, que ele precisava consultar ao Senhor em todos os momentos da sua vida. Vamos abrir Lucas, capítulo 5, dos versículos 15 a 16, queridos, que nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo consultando, orando ao Senhor. Lucas, capítulo 5, dos versículos 15 a 16. Ele diz assim, porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Versículo 16. O que Jesus fazia? Mesmo com as multidões ao seu redor procurando por ele, ele se retirava para lugares solitários e orava. Oração constante, busca constante a Deus. E é isso que nós precisamos fazer nos dias de hoje. Senhor, a pandemia está aí, o que nós fazemos? Ore a Deus. Senhor, perdi o meu emprego, o que eu faço? Ore a Deus, consulte a Deus. Mas não somente Jesus fazia isso. Os apóstolos também consultavam a Deus constantemente antes de tomarem qualquer decisão importante nas suas vidas. Atos, capítulo 1, versículo 14. Acompanhem comigo, queridos irmãos. Todos estes, o que acontecia? Perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Era hábito da igreja primitiva orar perseverante, constantemente, unânimes, todos em uma só voz, orando a Deus para que Deus pudesse lhes abençoar, para que Deus pudesse trazer curas maravilhosas em seu meio. Atos capítulo 1, versículos 21 a 24, nós vemos o que? A igreja de Jesus procurando pelo próximo o apóstolo. Por quê? Judas havia traído Jesus e Judas havia se matado. Eles precisavam preencher o lugar de Judas, porque Jesus escolheu 12. Como eles preencheriam esse lugar? Como eles colocariam uma pessoa ali? Pega aquele rapaz ali da esquina mesmo, olha que bênção que ele é, traz aqui para a gente colocar ele como apóstolo. Não. Eles o quê? Oravam constantemente. E, caindo a sorte sobre Matias, eles entenderam que ele era o apóstolo que Deus queria. Vejam bem, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes homens que estão conosco em todos os momentos, se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, e Matias, e orando, disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Oração para escolher alguém, oração para buscar a vontade de Deus. Atos 2, de 1 a 4, que nós conhecemos e cantamos muito, que é o Pentecostes do Senhor. Eles estavam reunidos em um lugar, orando a Deus, cantando salmos, louvores a Deus. De repente veio um vento impetuoso e encheu o lugar que eles estavam assentados, e eles viram línguas como de fogo sendo repartidas, e esses apóstolos começaram a falar em línguas, porque eles estavam orando, adorando, consultando a Deus constantemente. Eles oravam a Deus quando eles vinham à prisão dos apóstolos, eles buscavam o Senhor. A oração, eu até coloquei no Facebook esses dias, é o alimento espiritual de todo cristão. Vamos nos alimentar de Deus cada vez mais e mais. A oração é o alimento espiritual de todo cristão. Talvez a nossa geração esteja fraca nos caminhos do Senhor porque ora pouco, busca pouco a Deus. Nós precisamos ser uma geração fervorosa nos caminhos do Senhor, que ora, que busca a Deus constantemente. Isso é avivamento. Quem quer viver um avivamento aqui?
Amém? Então vamos começar pela oração. Posteriormente, como podemos consultar a Deus? Através da leitura constante da palavra. O Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Existe uma postagem no Facebook, um desenho que a pessoa está lá orando e fala: Deus fala comigo, Deus fala comigo. Vem um anjo do Senhor e fala assim: leia a sua Bíblia, porque através das Escrituras Deus fala conosco. Através das Escrituras Deus fala conosco. Eu lembro um rapaz que ele colocou no Facebook dele uma vez, falando: Deus, se o senhor tiver coragem, venha falar comigo. Deus, fale comigo. Onde o senhor está, que o senhor está se escondendo? Aí eu fui lá e respondi para ele: onde está a sua Bíblia? Aí ele falou: não sabe, não sei. Eu falei: por isso que Deus não fala com você, você não lê a sua Bíblia. Deus já veio, já se revelou no seu Filho e nos trouxe a sua palavra para nós lermos e entendermos o que Ele quer para nós, qual é a vontade dEle para nós. Deus não vai descer novamente nessa terra para nos dizer aquilo que Ele quer para as nossas vidas, irmãos. Através da palavra nós sabemos o caminho e a vontade de Deus para nós. Então, como que nós podemos consultar a Deus nos nossos dias? Através da oração, através da leitura da palavra. Consultamos diariamente a Deus. Nós estamos passando por provas todos os dias. E naquelas provas nós queríamos fazer com consulta. Nas provas das nossas vidas precisamos consultar o mestre dos mestres, o professor dos professores, que é Deus. Olha que bênção! Olha que maravilha! Está passando por luta, dificuldade, prova? Consulta a Deus. Por que eu vou consultar o mundo se eu posso consultar diretamente o professor? Por que eu vou consultar as coisas que são do mundo, sendo que eu posso consultar o professor, o mestre dos mestres? E infelizmente é isso que muitos cristãos têm feito. Eu estou passando por um problema no meu casamento. Aí eu vou consultar aquela minha amiga que é do mundo, que já está no 4º, 5º, 6º casamento, porque ela sabe tudo de casamento, ela já passou por 6. E aí o que a amiga fala? Ah, vai ser feliz. Destrói seu casamento, acaba com tudo, vai ser feliz, porque Deus quer a sua felicidade, vai ser feliz. Aí o cristão vai lá igual um patinho e fala: é verdade, né? Eu vou ser feliz. E eu não estou aqui sendo preconceituoso de qualquer forma, mas entendam, irmãos, quem nós estamos consultando em nossas vidas. Ah, eu estou passando por depressão. Eu vou consultar os meus amigos do bar, vou consultar os meus amigos de qualquer lugar. Como isso? Mas não é exatamente isso que está acontecendo nos nossos dias? As pessoas consultando cada vez menos as coisas que são de Deus e procurando cada vez mais as coisas que são do mundo e querendo soluções para as suas vidas. É impossível alcançarmos os milagres de Deus buscando as coisas que são deste mundo. O povo da igreja primitiva alcançou um grande favor de Deus, o poder de Deus, as maravilhas de Deus, o mover do Espírito Santo de Deus sobre a vida deles, porque eles buscavam a Deus constantemente. Sabe qual foi a outra maneira que Deus estabeleceu, e foi o próprio Deus que estabeleceu, para nós consultarmos a Ele? Aprendendo sobre o Evangelho com os irmãos da fé. Colossenses capítulo 3, versículo 16, para os irmãos verem que eu não estou mentindo. Vamos para a palavra. Vejam o que o apóstolo Paulo diz à igreja: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, ou seja, aprendendo uns com os outros, e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Vamos ler novamente? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-se uns aos outros, aconselhando uns aos outros, mutuamente em toda a sabedoria. Irmãos, vocês acham realmente que Cristo precisa do pastor Hudson para pregar o seu evangelho? Cristo não precisa de mim, Cristo não precisa do irmão Otacílio, Cristo não precisa de nenhum de nós.
mas mesmo assim, em sua sabedoria infinita, Ele nos colocou neste lugar como igreja para instruirmos e aconselharmos uns aos outros. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós somos igreja, para estarmos mutuamente crescendo na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja não é só um lugar legal que a gente vem de domingo para adorar a Deus, para louvar alguns louvores. A igreja é para nós nos aconselharmos juntos, para nós aprendermos sobre a palavra de Deus mutuamente, para nós buscarmos a Deus constantemente, consultarmos ao Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque, infelizmente, existem muitos falsos evangelhos por aí. Muitos se dizendo que vêm pela vontade de Cristo, mas que não vêm pela vontade do Senhor. E é preciso que tenhamos na igreja mestres, professores, para que nos ensinemos mutuamente. Hoje mesmo, eu peguei um folhetinho que estava por aí pela rua, que ele falava coisas lindas sobre Deus, maravilhosas. Mas lá, levava para um site que falava tudo errado sobre Jesus. Aí você pega, você fala, eita, é de Deus, olha que maravilha, ó, tá falando aqui, ó, Deus em sua infinita maravilha e sua infinita bondade. Eita, eu estou precisando de Deus para a minha vida, eu estou precisando de oração, estou precisando buscar o Senhor. Vou entrar nesse site. Um dos temas lá falava contra a trindade de Deus, que o Espírito Santo não é Deus, que Jesus não é Deus. Quantas e quantas pessoas não estão por aí achando que estão vivendo a Bíblia e vivendo o Evangelho e estão completamente contra a Bíblia e contra o Evangelho. A igreja é essa ajuda que nós temos para compreender o Evangelho. E é tão necessário nós consultarmos a Deus através da sabedoria daqueles que muitas vezes já passaram por aquilo que nós estamos passando. E Deus, o que Ele fez com Davi? Ele concedeu vitória a Davi. Voltando lá para o nosso 1 Crônicas, vamos dar uma olhada em 1 Crônicas 14, 17. Vejam a bênção que se espalhou a respeito da vitória de Davi. Versículo 16 fala que ele feriu o exército, ou seja, ele venceu a batalha. E no versículo 17, assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas pessoas, ou a todas aquelas nações. Queridos, muitos reis tiveram em Israel, mas poucos são tão conhecidos como Davi. Você quer ser uma bênção para este mundo? Você quer ser uma bênção para a sua família? Uma bênção para os seus vizinhos? Amém, irmãos? Você quer ser uma bênção para essa geração? Consulte a Deus constantemente. Pare de muitas vezes tomar decisões na sua vida sem antes consultar ao Senhor. Pare de tomar decisões sem orar. Pare de tomar decisões sem buscar na palavra. Consulte a Deus constantemente, porque Deus se revela aos seus. Amém?